Olá pessoal, aqui é o Gilmar, de novo, estou aqui com vocês e estou voltando aqui para falar para vocês do segundo passo. No primeiro passo eu falei para vocês sobre a definição de uma bacia hidrográfica, uma definição de um córrego que a gente deve despoluir e o que a gente tem que fazer para conseguir definir uma bacia hidrográfica, uma subbacia hidrográfica e aí começar a fazer o levantamento dos dados, para que a gente consiga fazer uma despoluição satisfatória. Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre avaliação. O que a gente tem que avaliar, Como que a gente tem que avaliar? Bom, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é a infraestrutura de esgoto, Como que ela está instalada, se ela realmente está instalada em todas as ruas, se já existe coletor-tronco. Essa é uma parte bastante importante em que a gente verifica o fluxo das redes, os lançamentos que existem em galeria de águas pluviais, porque às vezes na execução da obra fica com muita coisa para trás, na execução e acaba não sendo interligado. E normalmente o que acaba acontecendo, isso acontecia muito no passado, antes da década de 80, que era o lançamento de esgoto na rede pluvial. E isso a gente tem que ir pegando ponto a ponto, todos eles, sem exceção, e fazendo as interligações na rede coletora para que a gente consiga fazer a despoluição. É importante também a gente fazer a avaliação da rede pluvial, e como é que se faz essa verificação? Se a gente fez um mapeamento pelas curvas de nível, a gente descer até o ponto em que estão instalados esses fundos de vales e verificar todos eles. Existem muitos fundos de vales que não são mapeados pela prefeitura. Na época em que foi feito o loteamento do bairro, omitiram os fundos de vale. E quando se faz essa omissão, isso na década de 40, década de 30, na década de 50, a prefeitura simplesmente aprovava o loteamento, sem esses fundos de vale. Ou às vezes até utilizava o fundo de vale como limite de lote. Isso existe muito também, em que a gente acha que a pessoa invadiu o fundo de vale e na verdade o córrego era o limite do terreno dela. Isso vai acontecer, acontece muito e é bom a gente ter bastante atenção nesse ponto, fazer a confirmação em campo desses elementos é muito importante. Outra coisa também que a gente tem que confirmar, ou às vezes a gente acaba descobrindo, é a instalação de favelas. O pessoal constrói favela normalmente nos fundos de vales e aí a gente precisa de verificar com a prefeitura se existe algum plano habitacional para conseguir fazer a remoção dos barracos, transferir esse pessoal para uma moradia mais digna, ao invés de ficar morando em barracos em fundos de vale. É extremamente importante que a gente verifique essa parte quando existe favela. Muitos fundos de vales eles vão estar invadidos por residências particulares, residências regulares. E aí a gente tem que fazer um estudo para verificar se existem condições de fazer a instalação pela própria companhia ou se esse pessoal tem condições de fazer uma rede particular pelo fundo dos lotes, se esgotando numa rede coletora, porque de qualquer forma eles têm que fazer esgotamento numa rede oficial. Se eles não fizerem através de uma faixa de servidão instituída por eles mesmos, onde eles vão tomar conta dessa rede, ou eles vão ter que fazer o esgotamento através de bombeamento, o que é muito mais caro, muito mais trabalhoso e é uma preocupação perpétua, para sempre. Eles vão ter essa preocupação para sempre. Então a melhor coisa é tentar convencer eles da instalação de uma faixa onde se construa uma rede pluvial, uma rede de esgoto, uma rede que faça a captação desse esgoto e que lance numa rede oficial, numa rua mais próxima e que tenha condições topográficas de fazer essa interligação. Essa é a parte que é a avaliação em campo, em que a gente pega aqueles dados que a gente mapeou na definição do que a gente tinha que fazer na bacia, com os dados de escritório, a gente vai para campo e faz essa avaliação, verifica tudo o que está acontecendo na bacia, isso é rua por rua, fundo de vale por fundo de vale. As instalações de esgoto, onde que existem redes coletoras de esgoto que recebem mais de 2 chegadas. É importante que a gente mapeie todos esses postos de visita, porque normalmente são postos que dão problemas ou na canaleta, ou problema de obstrução por algum lixo que chegue e fica entulhado, e aí tem que fazer limpeza. Essa parte do diagnóstico é muito importante, porque ela vai definir o funcionamento da rede coletora, e isso é importante
para a questão operacional do sistema de esgoto, porque a gente vai, com o tempo, vocês vão perceber que com as interligações, os fluxos de esgoto vão aumentando muito na rede coletora. E essa rede coletora tem que estar funcionando plenamente, tem que estar limpa e tem que estar em condições de receber todo o esgoto que a gente vai fazer as interligações. Bom, essa é a parte da avaliação, né, de campo. Esses dados a gente reúne tudo e leva para o escritório de volta, e lá no escritório de volta a gente vai dar o terceiro passo, que é a verificação de dados. A gente verifica os dados de escritório com os dados levantados de campo e a gente vai verificar se existe a viabilidade técnica. Então, o terceiro passo é a verificação de dados, que eu vou falar para vocês no próximo vídeo, e tem um espaço aqui embaixo. Qualquer comentário vocês façam para me ajudar, qualquer dúvida que vocês tenham também, escrevam para mim, né? E que eu estou à disposição de vocês. E aguarde aí no próximo vídeo, então, que eu vou falar para vocês da verificação de dados, né? Que é a junção entre o que foi levantado em escritório com o que foi levantado em campo, para a gente conseguir verificar se existe a viabilidade técnica para fazer a despoluição. E aí a gente segue em frente, que vai ser uns passos muito legal para a gente conseguir chegar num resultado bastante satisfatório. Muito obrigado e até o próximo vídeo.